Boa tarde, pessoal. Mais uma aula prática hoje, né, para a galera da terceira série. Então, hoje eu vou apresentar uma aula sobre ponto de equilíbrio, tá? Depois, próxima semana, eu vou passar novamente aí para vocês pesquisarem sobre aulas sobre ponto de equilíbrio, certo? Então, ponto de equilíbrio, gente, é de fundamental importância para a gente, ok? É através do ponto de equilíbrio que nós conseguimos colocar um lustre aí na nossa sala, né? E esse lustre, ele dá uma elegância aí ao ambiente da nossa sala, beleza? Nós temos também o ponto de equilíbrio em edifícios, né? Então a maior parte dos edifícios, eles vão levar o ponto de equilíbrio em consideração. Por quê? Porque tem um centro de gravidade lá, e aquele centro de gravidade, ele é de fundamental importância para manter o equilíbrio do edifício, tá? Então isso é fundamental. Então, principalmente nos países que têm catástrofes ambientais. Então, a galera da parte de engenharia, eles estudam formas, né, de manter o equilíbrio ali, e durante os abalos sísmicos, por exemplo, ou no caso de tornados, você consegue manter a base do edifício intacta sem maiores preocupações, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre essa questão do ponto de equilíbrio e a importância do ponto de equilíbrio, né? Uma das edificações mais famosas que existe inclinada na atualidade é a Torre de Pisa, na Itália, né? Então essa torre, ela se inclinou, ela tem mais de 1.300 anos, e ela se inclinou devido a um erro de cálculo da época, certo? Construíram ela num terreno arenoso, certo? E naquela época não se tinha um estudo do solo como se tem hoje. E aí o que acontece? Essa torre, ao passar dos anos, ela sofreu o quê? Ela sofreu uma inclinação na sua base, tá? Devido ao que, pessoal? Devido ela ser construída num terreno arenoso. Então vamos falar sobre isso hoje, sobre o ponto de equilíbrio. Então primeiro eu vou mostrar a experiênciazinha, né? Depois falar um pouco da parte teórica, né? Vou dar um pouco da parte teórica do ponto de equilíbrio. Então nós temos aqui, pessoal, um esquemazinho de uma edificação. Então você tem aí o esquema da edificação. O que acontece? Esse pontinho central aqui, essa linha central, é o que a gente chama do ponto de equilíbrio. Então ela é o ponto de equilíbrio, é o ponto de sustentação do edifício, que está praticamente no meio, né? Que a gente está colocando como se toda a massa, toda a distribuição de massa do edifício tivesse concentrada nesse único ponto aí. Então o que vai acontecer, pessoal? Quando esse edifício ele começa a inclinar, essa linha vertical, que corresponde ao centro de massa, ao centro de gravidade do edifício, ela começa a sofrer inclinação também. Beleza? Ó, é só empurrar um pouquinho ela para lá, ó. Você observa que o edifício vai inclinando, e essa linha vertical que sustenta o edifício, ela também vai inclinando, certo? Então isso aí acontece devido a terrenos arenosos, né? Então a estrutura aí, quando foi montada, ela foi montada num terreno arenoso, certo? E provoca isso aí. Então tem que ter um estudo do solo para evitar isso, para evitar essas inclinações ao longo do tempo, né? Isso aí vai ocorrer no decorrer do tempo. Então aí, gente, o que vai acontecendo? Esse edifício, com o passar do tempo, ele vai se inclinando, tá? E nós observamos que a linha vertical, ela está se inclinando e se aproximando da base de sustentação do edifício, que é a parte de baixo. E aí o que nós observamos? Nós observamos que se
essa linha vertical ela sair da base, o edifício tomba. Beleza? Então o edifício começou a se inclinar, o que é que nós temos que fazer? Temos que tomar medidas, ou seja, precauções, e fazer alguma coisa na estrutura do edifício para evitar que ele continue se inclinando, beleza? Pra evitar que essa inclinação ela aumente no decorrer do tempo. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos aí reforçar a estrutura do edifício através do solo, né? Ou seja, aplicando injeções de concreto no solo, fortalecendo esse solo para que ele evite a inclinação do prédio. E aí, novamente, ó, nós observamos que ele vai se inclinando mais ainda, né? A Torre de Pisa está mais ou menos isso aqui, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha aí na Torre de Pisa na internet. Vocês vão ver que ela está bem inclinada, né? Mas ela, ao longo do tempo, ela sofreu umas 3 a 4 reformas aí na base de sustentação, né? Então foi reforçada a base de sustentação para evitar que aquele edifício ele continue se inclinando, beleza, pessoal? Então aí, pessoal, o que é que ocorre? Nós observamos que vamos deslocando o edifício, a linha vertical que corresponde ao centro de gravidade, corresponde ao centro de massa, ela também está se inclinando. E como eu disse a vocês, acredita-se que o centro de massa está mais deslocado no centro do edifício. É claro que se você tiver apartamentos que tem mais coisas, mais pesados apartamentos, o centro de massa vai deslocando para próximo desse apartamento, né? Então aí o que acontece? Vamos empurrando mais um pouquinho e notamos que cada vez mais, ó, a linha ela está bem próximo mesmo de passar da base de sustentação do edifício. E aí, se passarmos uma linhazinha, né, um fio de cabelo, como diz o Matuto, nós percebemos que o edifício ele vai tombar. Então ele vai tombar justamente por conta disso, pessoal. Então ele vai tombar justamente porque a linha que corresponde ao centro de massa, a linha vertical, ela vai passar da base de sustentação do edifício. E isso provoca o tombo do edifício, né? Vamos deslocar mais um pouquinho, ele ainda consegue ficar aí, ó. A linha agora, ela tá no limite, ó. Passou um pouquinho. Ela passou um pouquinho, pessoal. Deixa eu botar bem no limite nele, bem no limite. Bem no limite, ó. Bem no limite mesmo, eu vou botar ela aqui. Tá balançando, galera. Por isso que ela tá tombando antes de chegar fora. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui em equilíbrio, sem balançar. Ela tá bem pertinho aí da base, ó. Então aí, como ela tá bem pertinho, ela passou um pouquinho de nada. Então, se eu soltar aqui, ela vai tombar, ó. Se eu soltar, ficou só um pouquinho. Mas ela tá bem na base mesmo, bem na base, bem ao ponto de ficar fora mesmo. Se eu der mais um petelecozinho, ela tomba. Vou dar mais um aqui, de nada, fio de cabelo só para ela tombar. De eu botar mais um pouquinho, agora eu noto lá embaixo que ela já saiu da base. Então, como essa linha vertical, ela saiu da base, então a tendência é o edifício tombar. Tá vendo? Então o edifício cai. Ou seja, observe que toda a estrutura, né? Ou seja, toda a estrutura construída pela ação humana, certo? Ela tem um centro de gravidade, ela tem um centro de massa. E esse centro de massa é de fundamental importância para manter aquele corpo ali intacto, aquele corpo em repouso, certo? Ou seja, para manter ele em equilíbrio estático, ou seja, manter ele sem tombar. Então, para que isso ocorra, eu não posso esquecer que essa linha vertical que representa o centro de gravidade, as forças resultantes que estão sobre essa linha tem que se anular. Então, força resultante, para quem não lembra, lá das leis de Newton, ela é a soma de todas as forças que atuam no corpo.
Então, o ponto de equilíbrio do edifício, que representa o centro de massa, ele tem que, a sua soma, né? Ela tem que se anular. Beleza, galera? Então, como essa soma, ela tem que se anular, então o que acontece? Se ela não se anular, o edifício tomba. Foi o que aconteceu quando passou da base de sustentação do edifício. Aí você pode perguntar, Nias, professor, ela só tomba se ela começar a inclinar? Não, tem outras coisas que podem provocar o tombamento do edifício, né? Outras coisas que podem provocar o tombo do edifício seria você aumentar a quantidade de pesos na parte acima do centro de gravidade. Abaixo do centro de gravidade, se eu colocar peso, o deslocamento vai ser significante, vai ser muito pouquinho o deslocamento do centro de gravidade. Agora, se eu colocar mais na parte superior, quanto mais em cima você colocar, mais a tendência é a torre tombar. Beleza? A tendência é o edifício tombar. Então, se você dá uma pesquisada aí na internet, você vai ver que a Torre de Pisa, ela tem, se não me engano, 3 ou 4 sinos muito pesados. E esses sinos, eles provocaram, com certeza, a inclinação da torre, certo? Então, o correto era deixar um sino, já estava de bom tamanho. Os caras colocaram 4, então aí isso provocou aí uma inclinação tremenda da torre, certo? Então, olha, nós observamos que ele vai se inclinando, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um peso, ó. Vou colocar um peso aqui, tem um cone aqui, né? E aí eu vou colocar esse cone sobre a parte superior, provando que o aumento de peso, certo? Ou seja, a massa, quanto mais massa você coloca na parte superior do edifício, mais esse centro de massa ele se desloca, então ele sobe um pouquinho e aí fica fora da base de sustentação. Então, quando eu colocar peso, essa linha vertical não representa mais o centro de gravidade, porque o centro de gravidade se desloca um pouquinho para cima, ficando fora da linha transversal, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Veja, coloquei. Então, o centro de massa ele já deslocou um pouco, mesmo ele não estando fora da barra. Agora eu vou só empurrar só um pouquinho, dá para ver que ele vai ficar fora aqui, ó. Eu acredito que dê para notar daí, ó. Veja que ele está bem próximo e aí ele já tomba, tá vendo, ó? Antes, ele só tombava quando eu passava daqui, ó. Dá para vocês perceberem e notar aqui, ó. Que vocês ainda estão vendo o conezinho aí branco, ó. Ele está bem antes da base de sustentação. Mas devido ao peso que eu coloquei, né? Aí ele vai tombar, tá, galera? Então, quando eu soltar, ele vai tombar devido ao peso que eu coloquei. Então, esse peso provoca uma altura maior do centro de gravidade, ou seja, o centro de gravidade ele se desloca para cima e na base vertical, ele sai dela, provocando o quê? O tombo do edifício, tá? Eu segurei aqui, eu vou só dar um petelequezinho devagarinho, e aí ele tomba, tá vendo? Então, quanto mais peso você coloca, mais se desloca o centro de gravidade, tá, pessoal? Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho de como a gente faz para fazer os cálculos aqui desse centro de gravidade, tá? Então, os cálculos do centro de gravidade, os cálculos do ponto de equilíbrio, né? Nós sabemos que o equilíbrio, ele é de dois tipos, né? Nós temos o equilíbrio, galera, o equilíbrio estático e temos o equilíbrio dinâmico, certo? Então, nós temos esses dois equilíbrios, ó. Então, quanto ao equilíbrio, equilíbrio de um ponto material, né? Nós temos equilíbrio de um ponto material
Beleza? Então, no equilíbrio de um ponto material aqui, tá, gente? Nós temos aí dois tipos de equilíbrio, tá? Então, aqui nós temos dois tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático, tá? Nós temos o equilíbrio estático e temos o equilíbrio dinâmico, certo? Esses dois tipos de equilíbrios, eles significam que a força resultante é nula, ou seja, a força resultante é igual a zero, e a aceleração também é igual a zero. Então, nos dois tipos de equilíbrio, nós temos que a força resultante é nula, a força resultante é igual a zero. Ou seja, no equilíbrio estático, significa que o corpo está em repouso. Então, no equilíbrio estático, significa que o corpo está em repouso. Já no equilíbrio dinâmico, significa que ele está em MRUV, movimento retilíneo e uniformemente variado. Ou seja, desculpa, variado não, galera. Movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, no movimento retilíneo e uniforme, embora o cara esteja em movimento, ele está com velocidade constante. Então, como ele está com velocidade constante, pessoal, a força resultante é nula e a aceleração é zero, pela segunda lei de Isaac Newton, tá? Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é zero. Ou seja, moral da história, quando o corpo está em equilíbrio, ele está na primeira lei de Newton, ele está na inércia. Tá? Então, ele está na inércia. Inércia também é chamado de primeira, certo? Primeira lei de Newton. Então, nós temos aí a primeira lei de Newton, ou seja, a inércia. O que é que vai dizer a inércia? Se um corpo está em repouso, por inércia permanece em repouso, equilíbrio estático. Se um corpo está em MRU, ou seja, movimento retilíneo e uniforme, por inércia ele permanece em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força haja sobre ele. Beleza? Então isso quer dizer o seguinte, galera, isso quer dizer que para tanto o equilíbrio estático como para o equilíbrio dinâmico, você não tem força resultante. Na verdade, o valor da força resultante é igual a zero, assim como a aceleração. Então, esse corpo ele não vai aumentar a sua velocidade nem vai diminuir sua velocidade. Ela vai permanecer com um valor constante e diferente de zero. Essa velocidade não pode ser zero, beleza? Essa velocidade tem que ser constante, tem que ser sempre o mesmo valor e diferente de zero. Tudo bem, galera? Então, isso aí é o equilíbrio. Então, o que a gente estava falando do edifício é justamente o equilíbrio que faz com que aquele edifício ele permaneça, né, na sua posição atual. É claro que quando você vai colocando vários pesos, né, nos apartamentos, o centro de massa dele vai se deslocando. Por isso, é interessante que tenha um estudo, né, bem aprofundado do solo, justamente para evitar o que, galera? Para evitar que esse edifício possa sofrer uma inclinação no futuro, certo? Inclusive, aqui em João Pessoa tem um que tem uma inclinação, mas é bem baixinha. É uma inclinação, um deslocamento na vertical, ele tem um deslocamento, se não me engano, de 4 centímetros, é muito pouco. É imperceptível a olho nu, não dá para perceber que ele está inclinado, mas pode acontecer, tá, galera?
pode acontecer. Então isso aí é de fundamental importância para a gente reforçar o solo, né? Para depois ver isso. Galera, na aula que vem a gente continua e eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio, continuando essa aula, tá? Valeu, tudo de bom para vocês. Até a próxima, pessoal.